Boa tarde a todos. Boa tarde. Saúdo o senador Eunício Oliveira, que teve a iniciativa de propor convocar essa sessão solene, assim como o seu presidente, o senador Inácio Arruda, também o senhor senador José Pimentel, que também subscreveram o documento. Saúdo também o secretário executivo da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da Presidente da República, o senhor Giovanni Harvey, o senhor vice-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, o senhor Francisco Honório, o senhor presidente da Fundação Cultural Palmares, o senhor Hilton Cobra, membros do Conselho Nacional de Praticagem, meus colegas que aqui estão presentes, vieram do país inteiro, excelentíssimos senhores parlamentares, senhoras e senhores, gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente aqui hoje para falar nesta sessão em homenagem a um grande herói da luta a favor da igualdade racial e de direitos em nosso país. Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, era um ser humano raro. Raro porque escolheu a difícil profissão de prático. Raro porque foi capaz de, num gesto heróico, impedir o embarque de escravos nos navios ancorados ao largo do porto de Mucuripe, no Ceará, em 30 de agosto de 1881. O gesto o faria passar a história como aquele que antecipou, em 4 anos, a abolição da escravatura no seu estado. 4 anos antes que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea, amanhã, dia 13 de maio, a abolição da escravatura em nosso país completará 126 anos. No Ceará, a terra do Dragão do Mar, 130 anos. Quando me refiro à difícil profissão dos práticos, eu e meus companheiros aqui presentes, que vieram dos mais diferentes lugares do país, sabem do que estou falando. Se hoje dispomos de modernas lanchas e, até alguns casos, de aviões, para cumprir nossa tarefa de atracar e desatracar navios ancorados ao largo da nossa costa e estuários nos rios, imagine fazer esse trabalho há 100 anos atrás, em uma jangada, sem equipamentos modernos, à mercê dos ventos e da incerteza deles. Pois era isso que o Dragão do Mar fazia, e por isso pôde utilizar o seu conhecimento sobre os ventos, as marés, as práticas de navegação, o meio ambiente e de um elevado sentimento de espírito público para desempenhar um papel relevante na abolição da escravatura. O senador Eunício Oliveira do Ceará, que convocou essa sessão solene, subscrita por outros 5 senadores, entre eles o excelentíssimo senador e presidente Inácio Arruda, também cearense, ouviram falar do Dragão do Mar em sua terra natal desde pequenos. Mas essa não é a realidade do resto do país. Cá, no Centro-Sul, a figura desse herói nacional é praticamente desconhecida. Por isso, o Conselho Nacional de Praticagem, do qual sou presidente, decidiu que neste ano, em que se comemora o aniversário de 100 anos da morte do Dragão do Mar, seria o ano ideal para homenagear o prático mais famoso do Brasil e tentar levar o nome desse herói para o resto do país. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. Não poderíamos deixar de agradecer a iniciativa do senador Eunício Oliveira, que viabilizou essa cerimônia. Temos uma dívida histórica em relação a este personagem. Os livros escolares, os concursos públicos, as universidades não cultivam em nossos jovens estes importantes valores como o respeito aos nossos verdadeiros heróis, o que contribui para a desesperança que muitas vezes vemos traduzida nas manifestações das ruas e da internet. Ter heróis que realmente fizeram a diferença para o país faz de nós cidadãos mais esperançosos. Assim como a sociedade brasileira não conhece muito bem o Dragão do Mar, poucos sabem sobre a praticagem, cuja existência tem mais de 200 anos. Eu queria dizer aos senhores que a praticagem do Brasil é um serviço pautado pela excelência dos serviços, por elevados índices de segurança, pela alta capacitação técnica e pela defesa dos interesses da sociedade brasileira. A atividade, senhores, é uma atividade que garante a condução segura de navios aos portos marítimos e a estuários de rios brasileiros.
Segundo o Clube de Seguradoras de Navios, o índice de acidentes com práticos a bordo no Brasil é de apenas 0,02 milésimos%. Isto nos põe em situação similar à dos Estados Unidos, apesar da inferioridade brasileira em relação à infraestrutura portuária. A praticagem resolve nas nossas águas territoriais o conflito entre o interesse privado e o interesse público. O inimigo da sociedade brasileira na época era representado por aqueles que tinham interesse no tráfico e comercialização de escravos. Hoje em dia, esse interesse privado, que ameaça o interesse da nação brasileira, é o da armação internacional que, sem qualquer pudor, mantém um lobby sobre o governo brasileiro, forçando mudanças de legislação e impondo fretes extorsivos que oneram o nosso comércio internacional e ferem nossa soberania. Assim, senhoras e senhores, nada mais justo que neste ano os práticos rendam sincera homenagem àquele que foi o exemplo de profissional a serviço do bem público brasileiro, o prático mor Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar. Ao fechar o porto de Fortaleza e comunicar aos navios a sua decisão, proclamou: não há força bruta neste mundo que faça reabrir o porto ao tráfico negreiro. Fazendo das palavras de Chico da Matilde as nossas palavras, podemos dizer que não há força bruta que faça a praticagem do Brasil abandonar o espírito público que sempre pautou o nosso trabalho. Aproveito, senhor presidente, a oportunidade para citar um acordo assinado semana passada entre a Praticagem do Brasil e a Intertanko, o maior grupo de armadores de navios do mundo, com 14 mil navios, dos quais a Petrobras faz parte. Neste acordo, reconhece mundialmente a qualidade da praticagem do Brasil e visa a cooperação internacional para garantir maior transparência, segurança e eficiência nos portos, no que diz respeito às operações de atracar e desatracar navios. É motivo de orgulho a praticagem para o nosso país. Viva o Dragão do Mar, viva a praticagem do Brasil. Muito obrigado. Ricardo, nós